Salve amigos do canal Loteca da Sorte na área, para nós fazer nosso vídeo de análise pós-Loteca. Então nós estamos fazendo nosso primeiro vídeo, análise pós-Loteca 910. Meio triste que não conseguimos alcançar nosso objetivo, que era os 14 pontos, mas acompanhando aí alguns sites de jogos aí que o pessoal faz a Loteca, que são bem conhecidos e fazem uma estatística bem bacana aí. A princípio está tudo encaminhando aí para a acumulação aí do concurso 910, né? Então vamos torcer aí que para segunda-feira aí no resultado da Caixa, que vai sair certinho o resultado, se acumulou ou não. Vamos torcer para que tenha acumulação aí, mas pelo que a gente viu, algumas zebras que aconteceram aí, esse concurso tem tudo para acumular. Então vamos torcer para que acumule. Então vamos lá para a nossa análise dos jogos, jogo a jogo, e o desempenho nosso, né? Beleza? Então no primeiro jogo, Bahia e São Paulo. O primeiro jogo Bahia e São Paulo, a gente optou em fazer um duplo fechado no Bahia, mas como a gente comentou no vídeo anterior, a gente estava buscando uma surpresa, né? Mas o favorito era o São Paulo, mas a gente iríamos jogar na vitória do Bahia e empate. E aconteceu, deu a lógica. Acredito que todo mundo acertou, né? Menos eu, que fui procurar uma surpresa. Jogamos na vitória do Bahia e empate, né? Deu vitória do São Paulo, né? Mas não fugiu da lógica, jogo normal. Acredito que a grande maioria deve ter acertado. Nesse jogo do canal que a gente faz, a gente errou esse jogo, né? Nosso propósito era jogar duplo fechado no Bahia, né? Mas no jogo particular a gente pegou esse ponto, a gente jogou na vitória do São Paulo. Tá, nesse jogo São Paulo venceu por 3-1, o jogo também foi equilibrado, primeiro tempo 0-0, no segundo tempo São Paulo deslanchou e fez os seus 3 gols, venceu por 3-1. Resultado normal, né? Esperado ali, deu um sustinho no primeiro tempo, aí estava equilibrado, no segundo tempo o técnico ajeitou as coisas ali, o time foi lá e fez o que tinha que ser feito. O segundo jogo, São José e Criciúma, ali começava, né, as dificuldades na Série C. Até para a gente montar a nossa estratégia, era jogo equilibrado, poderia dar empate, poderia dar São José. Criciúma era difícil de conseguir vencer, né? Era mais o São José ou o empate, tanto que a gente no vídeo anterior a gente comentou que o favorito tinha uma pequena vantagem por jogar em casa, era o São José, se fosse jogar, né, duplo fechado do São José. E o que aconteceu? Deu a lógica ali, deu São José. Então a gente optou por jogar o empate, buscando algo diferente, né? Não fomos felizes, mas deu a lógica, São José, e venceu por 2-0. Acredito que quem jogou duplo fechado, São José, deve de alguém ter jogado duplo fechado ali, porque é um jogo complicado, né? Mas a maioria deve ter pego esse ponto, deve ter jogado no favorito. O jogo que foi 2-0, que é interessante que foi 2 gols de pênalti, né? O goleiro Fábio que bateu o pênalti, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, que saíram os gols do São José, venceu por 2-0. No jogo 3, a gente CSA e Ponte Preta. A Ponte sempre, quando está nesses jogos, ela dá uma aprontada. Ela quis dar uma aprontada, mas acabou levando, né? Então, nós jogamos duplo, né? Duplo aberto, vitória do CSA e Ponte. A Ponte Preta se vencendo de 1-0 no primeiro tempo, assustou meio mundo dos lotequeiros ali, começaram a acender suas velhinhas lá, fazer suas orações para que eu desse resultado para a combinação dos seus jogos. E no segundo tempo lá, o CSA conseguiu fazer seus 2 gols e virar o jogo para 2-1, né? Então ainda deu a lógica no jogo 3, né? CSA 2-1. Acredito que também não teve susto, não teve nada aí para a galera ficar apavorada. O jogo 4, aí começou o problema. O jogo 4, favoritaço, era Ituano contra o Ipiranga. Também era um jogo, poderia ser um jogo difícil. O Ipiranga também vem bem, vem brigando para se classificar. Mas ninguém iria imaginar que o Ipiranga iria fazer uma visagem tamanha de vencer o Ituano na sua casa. O Ituano vinha de 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota jogando em casa. Então acredito que nem os mais otimistas iria jogar na vitória do nosso amigo Ipiranga, só se o cara jogar um triplo, né? Mas jogando seco ou um duplo, poucos iriam ali arriscar, né, com jogos econômicos, lógico, né? Alguns jogos, uns bolões pelo Brasil que tem aí valores altíssimos, com certeza pode até ter pego esse ponto, mas a gente não consegue amarrar todos os jogos, galera. É difícil, né? Tem que ter um pouquinho de sorte também. A loteca, como uma colega estava conversando, ela é 30%, digamos, de estudo e 70% de sorte, né? Tem que ter a sorte na hora de marcar os teus jogos. Não adianta, só o estudo não vai ajudar. Por isso que a quem passa nossas dicas, os palpites, vocês analisam, vê como montam melhor. Tanto que tem o meu amigo Vini da Loteca, que ele passa estatística, ele passa como que os times vêm jogar, se vem reserva, não vem, como que tá. Ele tá até tipo evitando dizer, esse vai ganhar, aquele vai perder, para que vocês
usando as informações que tem, vão montando os jogos, né, galera? Porque é difícil, a loteca não é assim. Se fosse tão simples, se você passar os resultados aqui, aí você vai ganhar, aqui ele vai perder, e desse certo, a gente ganhava todo final de semana. E vocês estão vendo que não é tão simples, porque já estamos indo para o quarto concurso acumulado que ninguém acerta os 14. Então, não é como fácil. A loteca não é tão fácil assim, galera. É difícil. Aqui a gente passa algumas dicas para ajudar e às vezes a gente dá alguns pontos, porque vocês usam o que vocês acreditam e se vocês pegarem algumas das nossas dicas que a gente acerta, juntando com o de vocês, pode dar o segredo do sucesso, beleza? Então o que aconteceu no jogo do Ituano? O Ituano acabou perdendo 2-1 para o Ipiranga. O Ipiranga fez 2-0 e o Ituano conseguiu fazer seu golzinho de honra no segundo tempo, aos 31 minutos. Mas ali já começou a primeira zebra do concurso, que já ali derrubou, digamos, uma grande maioria dos lotequeiros. E no jogo 5, o jogo 5 era Londrina e Tombense também. Londrina e Tombense, o favorito era Londrina, né, pela campanha que ele faz em casa. Ele tinha 7 vitórias, um empate e nenhuma derrota. Ia jogar com o Tombense. Então ali, acredito que também a grande maioria deve ter acertado, porque quem não jogou seco no Londrina, jogou no duplo fechado do Londrina e empate, como nós jogamos no canal. Jogamos na vitória do Londrina ou empate. E o Londrina saiu perdendo de 1-0. O Tombense quis dar um susto, né? No Londrina fez 1-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo o técnico ajustou o time e deu a lógica, né? Deu a estatística. A Londrina meteu 2-1, virou o jogo para 2-1. Então, ao jogo 5 também na normalidade. No jogo 6, aí também foi outro susto da galera dos lotequeiros. O jogo 6, Atalanta e Verona. O Atalanta estava em sétimo, né, e o Verona em nono. Só que o Atalanta jogou fora de casa com um time, não me recordo agora o nome, venceu 2-0. Acho que foi contra o Liverpool, um time forte. Acabou vencendo bem o jogo. Era o favorito. Poucos acreditavam que o Verona poderia vencer o jogo. Inclusive nós aqui, tentando buscar uma surpresa, a gente foi de empate seco nesse jogo, né? Jogo de Atalanta e Verona. Muitos não, a grande maioria foi no Atalanta, né? E a gente acreditou uma surpresa ali, jogar num empate. Não acreditamos que o Verona poderia vencer o jogo, e o Verona foi lá e com propriedade venceu o jogo por 2-0, né? Então esses resultados que, como a gente fala, é difícil você conseguir amarrar todos os jogos. Você tenta ali, daqui, cerca um ali, cerca uma surpresa aqui, cerca uma zebra ali, pega uma outra, mas uma ou outra sempre escapa. Então por isso que a minha amiga comentou no grupo ali, que a loteca é 30% estudo e 70% sorte. Você tem que ter a sorte de pegar esse jogo, né? Poucos conseguiram pegar esse jogo. Se o cara pegou essa zebra do Verona, o cara não conseguiu pegar do Ipiranga. Se o cara pegou do Ipiranga, não pegou do Verona, né? Mas esse é a magia da loteca, né, galera? Então no jogo 6 deu a segunda zebra aí, deu a vitória do Verona, que deve ter derrubado também uma grande quantidade de pessoas aí, dos lotequeiros e dos bolões. No jogo 7, Santos Sport também deu a lógica, né? A gente jogou Santos seco, comentou que poderia jogar um duplo fechado no Santos, tentando buscar uma coisinha diferente, porque o Santos tem uma Libertadores meio de semana, e o Sport vem mais descansado, e o Sport sempre é pronto. Mas o Sport, infelizmente, o time não está bem, né? Não tá numa decadência, né? Tá difícil. Os torcedores do Sport me perdoem, mas o Sport não tá legal. Só que o Sport esboçou um susto, porque o Santos fez 2-0, achou que estava tudo certo, tudo resolvido, o Sport foi lá e empatou o jogo 2-2, né? Então virou para o segundo tempo 2-2, né? A torcida do pessoal apreensivo, porque algumas pessoas poderiam ter jogado seco no Santos, porque quando você faz esse jogo você tem que procurar algum seco para você marcar, né? Então algumas pessoas, né, marcaram o Santos seco, né? E tava, né, alguns bolões, né? A gente mesmo jogou no Santos seco, eu tava torcendo porque o Santos fizesse o dever de casa. Mas o Santos tinha mais time, então não tinha como ele perder esse jogo, mas já deu um pouco de adrenalina no jogo 7 da loteca. Mas ainda começou o segundo tempo, o Santos já fez 3-1, 3-2 e já foi para 4-2 e jogou tranquilo. Jogo do Santos na normalidade, 4-2. O jogo 8, Palmeiras e Atlético Paranaense, também falamos que seria Palmeiras seco, né, tendo em vista o Atlético Paranaense ter jogado contra o River, ter empatado, e vai ter que jogar terça-feira de novo. Vários casos de Covid no time, foi com o time bem desfigurado contra o Palmeiras, e não teve jeito. O Palmeiras era favorito, foi lá e garantiu lá, meteu 3-0 no Atlético Paranaense lá. Mas era um jogo previsto a vitória do Palmeiras, né? O jogo 9, Manaus e Remo, aí o jogo, tipo, tudo poderia acontecer, né? Mas eu achava que o Manaus tinha um pouquinho mais de vantagem devido
as campanhas dele em casa, ele tem 4 vitórias, 4 empates e não tinha nenhuma derrota, né? E o Remo vinha de 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas fora de casa. Então, ali pelas estatísticas, pelos dados, tudo encaminhava ali para um empate, né? E o Manaus vem jogando bem. Não sei o que aconteceu com esse jogo aí do Manaus, que o jogo, eu assisti um pouco do jogo ali, o Manaus não se encontrou em campo, o Remo jogou bem, fez para merecer, venceu por 2-0. Nós tínhamos o Manaus seco nesse jogo, acabamos perdendo aí. Acredito que também esse jogo deve ter derrubado, não muitos, mas alguns deve ter pego ali, porque era um jogo difícil de prever ali, vitória do Remo ali, poder dar empate, né, ou vitória do Manaus, né, mas o Remo precisava do resultado e conseguiu, né, camisa e jogou melhor, conseguiu os seus 3 pontos que ele precisava, vencendo o jogo por 2-0. O jogo 10, Atlético de Goiás e Inter, também, né, não fugiu da normalidade. A gente comentou no vídeo aí anterior que o Inter não perderia para o Atlético de Goiás, e o que aconteceu, ele não perdeu. A gente comentou que o jogo poderia dar empate, poderia até dar a vitória do Inter, mas estava o cheirinho de empate, né, porque o Internacional vinha aprontando nos últimos jogos, e não deu outro, né, o Internacional foi lá e empatou de 0-0. A gente jogou duplo fechado no Inter, o Inter teve até uma oportunidade de fazer um gol de pênalti, né, desperdiçado pelo Galhardo, mas na realidade o goleiro defendeu, jogou bem, pegou aquela bola. Estava acompanhando o pessoal do Inter nos sites, na rádio, e estavam preocupados com o time do Inter, tem Libertadores, né? Falaram que você não conseguiu ganhar do Atlético de Goiás, como vai ganhar do Boca Juniors, né? Complicado, o Inter está numa fase meio delicada, né? Mas tem que melhorar, porque é um dos times grandes aí, não pode ficar nessa situação que está, né? Mas tá difícil. Então nesse jogo 10 também nada de anormal, tudo na normalidade. O jogo 11, Chelsea e Tottenham. Esse jogo, o Chelsea vinha de 3 vitórias consecutivas em casa e o Tottenham vinha de 4 vitórias consecutivas fora de casa. Então esse jogo ali era tudo para quê? Quem fosse jogado um duplo aberto, seria até interessante, que a gente imaginava que os dois tinham para frente. Mas não foi o que aconteceu. Assistindo o jogo ali, o Tottenham parece que estava querendo empate, porque o empate até então dando para ele a primeira colocação no grupo, no campeonato. Então ele foi lá, o primeiro tempo até que ele tentou lá, foi um pouco para cima do Chelsea, mas o Chelsea jogou melhor. No segundo tempo o Tottenham abdicou do ataque, ficou mais, como o técnico gosta de jogar, uma estratégia mais fechada, recuada ali, e não teve jeito ali. O jogo foi truncado, foi complicado. Se alguém merecia ganhar nesse jogo era o Chelsea. Nós jogamos no Tottenham seco, pela campanha, analisamos, observamos, achamos que seria, né, o time que teria chance, mas não, no jogo não foi o que apresentou o melhor futebol. O Chelsea até merecia a vitória, só que o Tottenham joga fechado, tem uma defesa muito boa, né, jogou fechadinho e garantiu um empate, né. Então também acredito que esse empate não seja uma surpresa ou algo assim que tenha derrubado muitos lotequeiros, que eu acredito que a grande maioria deve ter jogado uma vitória do Tottenham empate ou vitória do Chelsea empate, então ali, né, acredito que está na normalidade. O jogo 12, Napoli e Roma. Esse jogo a gente jogou tentando buscar uma surpresa, jogamos no empate, né, que no meu ponto de vista era uma surpresa o empate, mas ali pelas enquetes, alguns sites aí que fazem a votação ali para ver qual time é mais favorito, estava meio que equilibrado, tanto a vitória como o empate, como a vitória do Roma, mas estava puxando um pouquinho mais para a vitória do Napoli, né? Até a gente comentou também que se tivesse mais duplo, eu jogaria duplo fechado no Napoli, né? E foi o que aconteceu, o Napoli venceu o jogo, só que venceu de uma maneira assim que, né, a gente não esperava tão fácil contra o Roma, que é o terceiro colocado, venceu por 4-0, jogou bem, 4-0 foi um resultado que isso que foi a surpresa, não foi o resultado, não foi a vitória, o empate ou a derrota, foi a quantidade de gols, né? 4-0 em cima do Roma, né? Um time bom, né? Surpreendeu bem. E o Napoli vinha de 2 derrotas consecutivas em casa, então meio que se levantou eles em casa com esse resultado. O jogo 13 era Real Sociedade e Vila Real. O Real Sociedade é o primeiro, o Vila Real era o terceiro. Nós acreditamos no nosso jogo, jogamos um empate seco, né? Acreditando que esse jogo era equilibrado e buscando também um resultado diferente, né? Não jogar só nos favoritos para tentar, né, acertar no técnico, porque se jogar só os favoritos, como eu falei anteriormente, se você acertar todos os favoritos, o prêmio pulveriza. E quem ganha na loteca tem que acertar a zebra, né? Quem tem coragem de jogar numa zebra é a pessoa que vai vencer, né? E nesse jogo o que aconteceu? Saiu o primeiro gol para o Real Sociedade, 1-0 de pênalti, aos 33 minutos.
e no segundo tempo, 6 minutos, o Vila Real já empatou. E o jogo foi o Vila Real jogando fora de casa, jogou muito melhor, vendo o jogo ali, teve muito mais chances de fazer o seu segundo gol do que o Real Sociedad. Então, o jogo inteiro ali, o Vila Real em cima, buscando o gol, foi um jogo muito bom. E quem teve maiores chances ali foi o Vila Real. E o jogo finalizou em 1-1. Então, pelos sites ali foi uma surpresa, que a grande maioria dos internautas que votaram ou que deram sugestões estavam acreditando na vitória do Real Sociedad. E o último jogo, 14º, acho que decretou essa acumulação, foi a vitória do Wolvers. A grande maioria, inclusive eu, acreditava que o Arsenal venceria o jogo, jogando em casa, vindo 2 resultados negativos, no máximo um empate. Só que eu não lembrei que esse Wolvers, ele já arrebentou a gente em vários jogos da Loteca. Quando ele aparece na Loteca, ele sempre dá uma apontadinha, Só que daí eu não imaginava que o time ia vencer, Tanto que venceu por 2-1. Foi 2-1 o jogo contra o Arsenal, jogando bem. Não foi resultado assim de jogo, fez os gols e se fechou. Jogou bem contra o Arsenal fora de casa. Então, fica aí nossas estatísticas, nossas análises do jogo da Loteca do concurso 910. Acreditamos que vai acumular, por esses resultados, porque ocorreu nesse campeonato, nesse concurso 910, teve 3 zebras e uma surpresa. A surpresa foi o jogo do Vila Real contra o Real Sociedad, que para meu ponto de vista não é tanto uma surpresa, mas pelos internautas e pelas enquetes a maioria estava jogando na vitória do Real Sociedad. Agora as zebras é difícil, se você não tiver um triplo, dificilmente alguém vai ter coragem de jogar seco na vitória do time visitante, depende da situação, que nem o Verona e a Atalanta, dificilmente alguém vai jogar num seco ali, ou você vai ter que utilizar um triplo. Só que normalmente quando você vai jogar com um triplo ou um duplo, você tenta buscar os seus jogos ali que são mais difíceis ali para tentar amarrar. Tem que ter um pouquinho de sorte, como a minha amiga comentou, Então a gente tem que ter 30% de estudar, conhecer, ver os jogos, e tem que ter o resto em sorte, 70% de sorte mesmo. Mas é isso aí, galera, a Loteca é isso que faz com que a gente goste de jogar ela. Quando acaba a rodada que nem hoje, a gente fica meio chateado, fica meio triste, mas faz parte. Bola pra frente, tem o concurso agora 911. Tomara que acumule para ter mais dinheiro para nós aí, para ver quem vai conseguir ganhar esses milhões. E vamos que vamos, galera. Não vamos desistir e vamos jogar. Uma hora alguém vai vencer essa Loteca, beleza, galera? Então quem gostou aí, dá uma curtida, se inscreve no canal para fortalecer e vamos continuar nessa vida lotequeira. Aquele abraço.